falar sobre uma outra ideia que repercutiu muito já com a audiência da Jovem Pan, uma ideia do governo do Paraná que foi enviada à Assembleia Legislativa, prevendo a criação de um programa social para a formação de motoristas, de graça. A iniciativa estabelece que as pessoas vulneráveis possam ter a primeira CNH, carteira de motorista, carteira nacional de habilitação, ou então mudar de categoria, né, de A para B, de carro para moto, sem custos. É a chamada CNH Social, programa do Detran, que vai ajudar então as pessoas de baixa renda para que elas tenham mais chances, né, de conseguir voltar ao mercado de trabalho, conforme explica o diretor do Detran, Adriano Furtado. Nós colocamos modalidades específicas, o habilita para a primeira habilitação, então quem vai tirar na categoria de motocicleta ou de automóvel. Nós temos uma segunda categoria que é o profissionaliza, que é justamente para elevar a categoria. Quem já é habilitado na categoria de automóvel, para fazer a categoria de caminhão, de ônibus ou de veículo articulado, né? E aqui também trazendo a condição de exerce atividade remunerada. Nós temos o CNH para as mulheres, então nós vamos reservar 10% das vagas para ser colocado à disposição das mulheres, como habilitação, seja a primeira habilitação ou alteração de categoria, e temos ainda também um quantitativo de vagas, 5% destinados àquelas pessoas que são portadoras de deficiência. Além disso, o projeto também inclui a isenção de custos para a realização de cursos especializados de direção e a inclusão da observação sobre exercício de atividade remunerada no documento. Paraná vive hoje uma situação de pleno emprego, mas ainda assim a gente percebe, Rafa, que apesar de existirem pessoas desempregadas, as agências do trabalhador têm vagas de sobra à disposição. E qual que é a justificativa, né? Por que esse match não é dado? Justamente porque falta qualificação. Então, as pessoas que estão hoje em busca de emprego não se enquadram nessas vagas que estão em aberto. E muitas vezes pode ser só uma CNH, o fato de você não ter ali essa habilitação. É mais um caminho para que as pessoas tenham mais qualificação, mais condições de atenderem a vagas aí de emprego que estejam abertas. É o seguinte, né? Tem muita gente que já está dirigindo e já tem moto sem carteira de habilitação. Isso é uma realidade. As pessoas não tiram a carteira, que é caro. Hoje de manhã tentaram até fazer uma conta, lá perguntaram pro Carlos Colba, para mim, quanto a gente pagou. Eu falei que não lembrava que eu tinha trocado um espelho com a pessoa que tinha. Quanto você pagou, Camila? Você lembra? Eu era estudante universitária e eu paguei já com o meu dinheiro ali de estágio. Quanto foi? E eu lembro que na época a minha foi um pouco mais cara porque eu reprovei muitas vezes, mas foi assim, mais de R$2.000. Eu falei que fazia tempo, Carlos, também. E aí começaram a brincar que a gente pagou em cruzados. Eu falei que eu paguei o RV, né? Na transição do real. Você lembra quando você pagou, Ricardo? Tava na operação aqui. Também, lá. Não precisava de autoescola na época, então. Que época era essa? Bom, eu fiz autoescola e ainda tá reprovei. Antigamente era assim, não tinha nem o cinto de segurança. Aí, se você reprova, tem que pagar de novo. Paga de novo, então é caro. E o fato é o seguinte, né? As pessoas não têm o dinheiro para fazer isso. Então o Brasil tem uns mecanismos que parece que não conversam com a nossa realidade. As pessoas têm que trabalhar, têm que se deslocar. As cidades muitas vezes não oferecem, né, um meio de transporte que seja super eficiente para que a gente possa chegar de um lado ao outro com rapidez. Precisamos de qualidade de vida. Então você vai ficando cada vez, quanto mais pobre, cada vez mais periférico, né? E a sua vida se complicando mais com essas possibilidades. Então, é caro, gente, fazer autoescola. Não chama mais autoescola, agora chama Centro de Formação de Condutor. Tinha gente falando em 3.000, em 2.600 no chat, lembrando que pagou R$750, que já é bastante dinheiro para você fazer. Lembrando ainda que tem várias etapas, que você vai pagando os exames, né? E vai fazendo, se reprova, tem que tentar de novo. Então, às vezes pagar aulas extras. Então, assim, ok, uma situação que nem todo mundo tem condições de pagar. Se isso servisse para que as pessoas não estivessem no trânsito, faria sentido, mas não serve. As pessoas conseguem comprar as motos, os carros, os veículos e vão saindo por ali se arriscando muitas vezes, né? De moto principalmente, não preciso nem trazer aqui a pauta, acho que todo mundo já sabe o que acontece. Então, se essa medida ela vem para dar oportunidade dessas pessoas não gastarem esse dinheiro, que bom, porque é que nem o casamento. Tem muita gente que sonha em casar. Quanto custa um casamento? Aí quando vem aqueles casamentos sociais, pronto, vai todo mundo atrás. Então nem sempre a pessoa não está dirigindo com a carteira, que não pode, vou reforçar que não pode, né? Porque ela quer.
E sim, porque a vida se apresenta, né? Falando aqui da forma real, e não pode dirigir sem carteira, não pode dirigir de moto carteira. Isso não é um incentivo de forma alguma, mas é uma leitura de realidade, que é o que o jornalista faz. No trânsito, você para o seu carro do lado de motociclista e de motorista que nem sempre está habilitado e tem conhecimento do que está fazendo. Eu falei aqui sobre essa relação com a questão do emprego, Rafa, e é importante também lembrar que esse programa inclui a observação sobre o exercício de atividade remunerada no documento. Então, às vezes, o motorista tem habilitação, mas não conseguiu fazer essa observação porque você também paga para isso. E hoje, muitas pessoas que acabam ficando desempregadas ou não conseguem uma colocação ali na área de formação, elas acabam indo para aplicativos aí, como Uber, como 99, e precisam ter essa observação. Então, também para essas pessoas que hoje estão trabalhando como motoristas de aplicativos, tem ali essa oportunidade. Se você quer regularizar a sua situação, não tem condição financeira, esse pode ser um meio.